Eu estava pregando, Marcelo, nos Estados Unidos da América, há uns 25 anos atrás, Eudes. E o pastor que me hospedou me disse: você já ouviu falar do pastor Benny Hinn? Eu disse: de longe. Ele falou: ele vai estar aqui hoje no estádio. Quer ir lá? E eu disse: eu quero. Eu queria ouvir o maior pregador do mundo. Conseguimos um lugar na plataforma de honra. Ficamos assim do lado direito, sentado pastores, centenas de pastores, e tinha 2 padres sentados, de batina e tudo. Atrás um grande coral, um estádio com umas 30, 40 mil pessoas. O pessoal estava cantando. Quando o pastor Benny Hinn chegou, todos ficaram de pé, aplaudiram. Eu já me ajeitei na cadeira, peguei uma caneta e um papel. O irmão do meu lado estava traduzindo, disse: vai falando aí. Que ele fala: eu quero anotar, o maior pregador do mundo. Ao invés de ele pregar, ele olhou para a igreja e começou a falar assim: Beto, eu vou falar, você me traduz aí. Ele olhou para a igreja e disse assim: brothers and sisters, irmãos e irmãs, I'm so tired. Eu estou tão cansado. I need some rest now. Eu preciso descansar agora. Ele foi para pregar e falou que estava cansado e precisava descansar. Eu já dei uma ajeitada na cadeira e falei assim: ah, se é na minha igreja, assembleiano, né? Os irmãos falaram amém. Ele pediu uma cadeira, botaram a cadeira e ele sentou. Quando ele sentou, eu falei: Jesus, que reverência, vai pregar sentado. Não bastasse ele estar sentado, ele cruzou a perna. Isso para nós era pecado mortal. Até hoje, quando eu vou cruzar a perna, eu lembro da mão do pastor batendo no meu joelho e tirando. É automático, eu não consigo cruzar a perna. Eu vou cruzar, minha memória volta lá atrás, meu pastor batendo na minha perna, dizendo: homem de Deus não cruza a perna no púlpito. E ele estava lá de perna cruzada. Eu falei: americano. Ele começou a pregar. Pense numa pregação ruim. Jesus entrou na cidade, olhou para a árvore, Zaqueu, desce daí, que me convém estar na sua casa. Foi me dando um sono. Falei: Jesus, esse é o maior pregador do mundo? Olha o que eu falei para mim mesmo: ah, se eu pego esse microfone. Eu virava no giraia naquele lugar. Falei: eu boto esse povo tudo para pular, né? A gana do pregador assembleiano. Estava indo tudo muito bem, eu quase dormindo. De repente, irmãos, ele descruzou a perna, parou de falar. Aí eu olhei para ele para ver o que deu. Ele deu um streamlick nele, que ele fez assim, ó. Lembra aquele negócio que a mãe da gente falava? Quando dá, você fala: passa a morte que eu estou forte. Quem lembra disso? Dá aqueles arrepios assim. Foi desse jeito, Marcelo. Ele fez assim. E eu falei: ih, o que está acontecendo ali? Aí ele falou assim: wow, it's here. Ele está aqui. And Holy Spirit, o Espírito Santo, it's here. Está aqui. E ele ficou em pé. Ele olhou para o povo e começou a perguntar: are you feeling? Você está sentindo? And you? E você? Are you feeling? Está sentindo? Because I'm feeling. Porque eu estou sentindo. It's here. Ele está aqui. And the Holy Spirit, it's here. O Espírito Santo está aqui. E o povo ficou só olhando para ele. Ele pediu para o tecladista dele lá tocar uma música. Na época não era o Roberto. Ele ignorou todo mundo, Eudes. Ele botou uma mão aqui e a outra aqui. Abraçou o vento e começou a bailar. Ele dançou. Na medida que ele foi dançando, eu não entendi nada. Eu só senti um arrepio subindo pelo corpo. O estádio foi ficando em pé, todo mundo ficou em pé. Entramos numa adoração. O estádio foi tomado por uma atmosfera diferente. De repente ele parou nessa posição. Ele estendeu uma mão para cá e a outra para cá. Nessa época ele estava sendo perseguido nos Estados Unidos porque falava que ele soprava. Então ele parou de soprar. Então ele estendeu a mão para cá, a outra para cá e disse: Holy Spirit, Espírito Santo, touch
Toque Touch the people. as pessoas. Now. Agora. Touch. Toca. Touch. Toca. Touch the people. Toca as pessoas. Touch the people now. Agora. Irmãos, pense no Apocalipse. 40 mil pessoas caindo no chão. Efeito dominó. O estádio inteiro. O coral inteiro. Os pastores caídos no chão. Quando eu dei por mim, eu estava caído no chão também. Quando eu percebi que eu estava no chão, eu falei, meu Deus, estou endemoniado. É porque para nós assembleianos, só caía se fosse endemoniado. Eu comecei a falar, sai de mim, sai de mim. Tentei ficar em pé, minhas pernas não obedeceram. Me arrastei para a cadeira e sentei na cadeira e fiquei vendo pastores rolando em cima do púlpito, o estádio tomado numa coisa que eu nunca tinha visto na vida. Uma fila se formando lá do púlpito, Marcelo, com uma muleta levantada para cima, cadeira de roda para cima. Falei, o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo aqui? Pastor Benihim com as duas mãos para cima, adorando a Deus. Um dos padres estava caído no chão, se arrastou e agarrou a perna dele. Quando agarrou a perna dele, ele parou, ele olhou e começou, What happened? O que está acontecendo? What O que happened? está acontecendo? E o padre disse para ele, eu estava perto, eu escutei, eu quero ser como o senhor. Eu quero isso. Pastor Benihim olhou para ele muito sério e disse, This is possible. Isto é possível. But Mas change your life. mude sua vida. Change your life. Mude sua vida. Change your life. Mude sua vida. Um padre olhou para o outro, tiraram a batina, arrancaram os terços e disseram, queremos isso. Pastor Benihim mandou botar eles em pé. Ele derrubou esses homens umas 30 vezes. Ele orava, eles caíam, mandava os assessores depois em pé. Isso, eu acho que era para descarregar, né? Era para expulsar tudo que não era ruim. Depois, umas 30 vezes, o pastor Benihim disse, estenda a mão para o povo e ore pelo povo. E os padres levantaram a mão. Eles levantaram a mão, o povo caía para o chão. Eles olhavam para a mão. Eles estendiam a mão, o povo caía para o chão. Eles olhavam para a mão e perguntaram, o que é isso? O pastor Benihim disse, é o meu amigo, é o Espírito Santo. Ele está aqui. Eu disse, naquela noite eu não dormi direito. Eu rolava na cama de um lado para o outro. Eu disse, Deus, o que é isso? O que foi que eu vi aqui? Um homem de carne e osso como eu, mesma matéria que a minha. O que é que ele tem que eu não tenho? E o Senhor falou comigo, Ele me conhece na intimidade. Acordei de manhã, falei com o irmão, ele disse, ó, tem um livro aqui da vida desse homem, Bom Dia Espírito Santo. Eu comi aquele livro, eu devorei o livro. No livro ele conta que ele era um menino gago, tão gago que a família não tinha paciência de conversar com ele. Ele não tinha amigos, com exceção de um único que tinha paciência de conversar com ele. E esse amigo convidou ele para ir no estado da Pensilvânia, para um culto na cidadezinha de Pittsburgh. E ele foi com um amigo para lá. Chegou lá às 5 da manhã, entrou numa fila imensa. Às 6 horas da manhã, abriu a porta do teatro. Entrou uma multidão. Ele disse que ele ficou em pé no meio do povo, que se ele levantasse a mão, ele não ia conseguir baixar mais. Começaram a tocar uma música. E entrou o pregador daquele dia. Mulheres, escutem. O pregador daquele dia era uma mulher, a senhorita Catherine Kuhlman, uma ruiva de 1,90 m, olhos azuis, que estava pregando no teatro da cidade, porque as igrejas fecharam as portas para ela. Ela anunciava que está no lugar, as pessoas iam para onde ela estivesse. A senhorita Kuhlman foi a única mulher da história do mundo que parou a cidade de Las Vegas, a cidade do pecado, a Sin City. Os cassinos fecharam uma única noite na história para irem ver essa mulher pregar. 100 paralíticos andaram em uma noite. Ela não era pregadora como eu, de gritar, de fazer e acontecer. Ela só orava. Ela só levava as pessoas à reflexão
de que o Espírito Santo não era uma coisa, de que ele estava ali, e as pessoas precisavam falar com ele, precisavam tocar nele, precisavam ser tocadas por ele, precisavam manter uma comunhão com ele. Ele disse que em certo momento ela parou, ela debruçou sobre o púlpito e olhou para as pessoas e disse: não machuquem o meu amigo, não entristeçam o Espírito Santo, não desprezem ele, porque ele está aqui. E ele disse que nesse momento uma energia entrou dentro daquele lugar, que o corpo dele ficou eletrizado, e ele começou a ver as pessoas serem curadas, pessoas levantando amuletas, paralíticos levantando cadeiras de roda, mudos falando, e foi uma coisa absurda. Ele voltou para casa com um amigo dele naquele dia. Ele disse que os dois não conseguiam falar um com o outro, estavam assustados, como eu fiquei no culto dele. Naquela noite, ele dormia num quarto com o irmão dele, ele ficava no andar de cima da beliche. Ele disse que ele dormiu pensando em tudo que a senhorita Kuhlman havia falado sobre o Espírito Santo ser uma pessoa. Quando ele acordou de manhã, ele sentou na cama, antes de sair ele lembrou, e ele disse: vamos ver se funciona. E gaguejando ele disse: good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. E ele pulou da cama. Ele ficou 8 horas caído no chão, não conseguia levantar. Ele falou que o quarto ficou denso, um poder, uma energia, o corpo dele era como se estivesse ligado em uma tomada de 220. Ele disse que 8 horas depois ele se levantou, conseguiu abrir a porta do quarto. A mãe dele estava passando um aspirador de pó. Ele passou perto dela, ela foi jogada para um canto, e ela olhou para ele e disse: o que é isso? E ele disse: é o meu amigo. Só que agora ele não gaguejava mais, porque Jesus curou ele na mesma hora. Ele está aqui.